começar do início, que é melhor. É um lila. Lila são passatempos de Krishna, né? Então, o Anderson e a Tatiane, eu acho que eles nunca participaram, né? Então, Krishna tem vários, quando ele vem para a Terra, ele vem e ele faz vários e vários passatempos. Passatempos são histórias que ele vive, né? O que ele vive na Terra. Então, tem esse daí que é de Govardhana, né? E a colina de Govardhana. E antes de começar, porque parece meio fantasioso, mas não é fantasioso, né? Tudo que está na escritura é real, não tem nada inventado. Tudo que está nas nossas escrituras é real. Então vou contar uma história que também é real, que Srimati Maharaj contou há um tempo atrás, ele falando sobre o sapateiro e o Brahmani, o sacerdote, né? Narada Muni, que é um santo, ele é um Mahajana, ele está na sucessão discipular, ele ia visitar o Senhor Vishnu no mundo transcendental, ele tinha essa capacidade. Aqui na Terra, ele ia lá visitar o Senhor Vishnu no mundo transcendental e ia voltar. E aí ele comentou isso com o Brahmani, o sacerdote. Ele falou, vou visitar o Senhor Vishnu. E aí o Brahmani falou para ele, manda lembranças, presta reverências para ele, por mim, né? Mande lembranças e tal. E aí ele continuou a caminhar, ele passou pelo sapateiro e falou para o sapateiro, eu vou visitar o Senhor Vishnu, da mesma forma. E o sapateiro falou, poxa, mande lembranças para ele e tudo. E aí ele foi lá. Narada Muni foi no mundo transcendental visitar o Senhor Vishnu no local que o Senhor Vishnu vive. E aí ele chegou lá, conversou com o Senhor Vishnu e falou, eu tive lá com o Brahmani, depois eu tive com o sapateiro. E aí o Senhor Vishnu falou assim, então, o sapateiro na próxima vida virá para o mundo transcendental. Ele falou, mas o Brahmani não. O sacerdote não. Aí Narada Muni ficou assim, falou, mas como assim? O sacerdote fica o dia inteiro lá fazendo arati, fazendo puja, servindo, né? Você, Deus lá. E o sapateiro, ele falou, não, quando você voltar lá para a terra, eles vão te perguntar o que eu estava fazendo. O Senhor Vishnu falou para ele. E aí você vai responder, falar que eu estava passando um elefante pelo buraco da agulha. Né? E aí Narada Muni voltou para a terra, e aí o sapateiro, primeiro o Brahmani falou com ele, e aí ele falou, tive lá com o Senhor Vishnu, e conversei com ele, o que ele estava fazendo? O Brahmani falou, sacerdote. E aí Narada Muni falou, ele estava passando o elefante pelo buraco da agulha. E aí o Brahmani falou, fala sério, né? Fala quanto que ele estava fazendo. E aí Narada falou, não, ele estava passando o elefante. E o Brahmani, o sacerdote, não acreditou. E aí ele saiu, foi falar com o sapateiro, passou pelo sapateiro, a mesma pergunta o sapateiro fez. O que estava fazendo o Senhor Vishnu? E aí o Narada Muni falou, ele estava passando o elefante pelo buraco da agulha. E aí o sapateiro falou, sim, tudo é possível para Deus. O sapateiro falou, de uma árvore uma semente tão pequenininha como essa, nasce uma árvore tão grande como aquela. Ele falou, como isso é possível? Tudo é possível para Deus. E aí Narada Muni falou, agora eu entendi por que o Brahmani não vem para cá na próxima vida e o sapateiro virá. Porque o sapateiro, ele tem fé. Aquele que não tem fé fica duvidando, aquele que vê um olhar, tudo com olhar material, ele escuta um lila de Krishna e ele vai analisar de forma material, com experimentos, com instrumentos, ele não tem fé. Nós temos que ter fé nas escrituras, senão mude de religião, mude de escritura. Se você não acredita no que está sendo dito, e os gurus falam, e uma das ofensas ao cantar o santo nome é achar que o que tem nas escrituras não é verdade. Então nós temos que ter essa fé. Então hoje é o lila, né, de Govardhana Puja, porque que vai ser o banho de Govardhana, né, vamos falar. Então eu quis falar essa história antes, para as pessoas não ficarem achando, né, por exemplo, vou dar rapidamente outro exemplo, Narottama Das Thakura, um santo, ele retomou o corpo dele, ele havia abandonado o corpo dele, ele retomou o corpo dele, né? E isso daí é muito tempo atrás, ele retomou o corpo dele
e depois ele abandonou o corpo depois de um tempo. Tem toda a história, mas não é o dia de contar hoje. E finalizando, o que aconteceu? Quando ele abandonou o corpo dele se transformou em leite. E aí ele entrou no Ganges e se desfez, se misturou com o Ganges. E algumas pessoas acham que isso é uma fábula. Não, como assim o corpo dele se transformou em leite? Sim, é verdade. Está na Escritura, é verdade. Então a gente tem que acreditar no que está sendo dito, né? Se você é devoto, claro, né? A gente tem que ter a fé, que tudo isso daí não é inventado. Se os gurus estão falando é porque é real. Então vamos começar então a contar a história de Govardhana, né? Govardhana, na Índia, os sábios antigos e hoje também alguns, eles veem tudo como pessoa, tudo é pessoa. Esse iPad aqui é uma pessoa, o tripé é uma pessoa, o celular é uma pessoa, o copo é uma pessoa, o livro é outra pessoa, o apoio do livro, tudo é uma pessoa. Por quê? Porque tudo tem alma, tudo é um indivíduo. Então eles viam tudo como indivíduo, ainda vem, né? Porque é realmente assim que acontece, né? É assim que acontece. Então, Govardhana, filho, eu não lembro o nome do pai dele, mas ele era filho de uma pessoa, e aí ele encontrou o Muni. Muni é uma pessoa santa. E ele encontrou o Muni gostou muito dele, e ele gostou do Muni, ele como Govardhana, como uma colina. Ele gostou muito do Muni, o Muni gostou muito dele. Aí o Muni falou para o pai dele, eu posso levar seu filho? E aí o pai dele falou assim, né, você pode levar, você é um santo, pode levar meu filho. E aí Govardhana, né, a pessoa Govardhana, o indivíduo, ele pegou e falou, eu vou com você, mas com uma condição, nós não vamos parar em nenhum lugar. Eu vou ficar aonde você parar. Aonde você parar eu fico. Uma colina, uma gera colina. O tamanho da colina de Govardhana, acho que eu postei hoje, né? A maioria acho que não viu, né? A aula é grande, né? Que eu postei no grupo. Mas parece que tem de comprimento 100 km e de largura 65 km. Se eu não estou enganado, é isso. A Covid tirou um pouquinho a minha memória. Mas enfim, eu acho que é isso. É 100 km de comprimento, 65 km de largura e 20 km de altura. Esse é o tamanho da colina de Govardhana, né? Mas ela está diminuindo, mas eu vou contar o porquê. Então, Govardhana falou, eu vou com você. Ele falou, tudo bem. Aí ele pegou o Govardhana pela mão e puxou o Govardhana. Colina de 100 km por 60 km por 20 de altura. E puxou, era um sábio muito místico, Muni, ele era místico, ele tinha poderes místicos, e isso é possível para quem tem poderes místicos. E ele foi levando. Quando Govardhana chegou em Vrindavana, ele viu Jamuna, ele viu o rio Jamuna, ele viu toda aquela região bela, bonita, e ele falou, eu vou ficar aqui, eu não vou para o lugar que ele quer. Mas eu prometi para ele que eu ia até lá. O que Govardhana fez? Começou a ficar pesada, a colina começou a ficar cada vez mais pesada. E o Muni não conseguiu mais segurar ela, e colocou ela no chão. Aí o Muni estava cansado, tudo, né? Imagina, levar a colina. Aí ele foi tomar banho no Jamuna, quando ele voltou, ele falou, vamos. Aí Govardhana falou, não, eu não vou, você prometeu, eu falei para você, aonde eu ia parar, eu ia ficar. Porque Govardhana escolheu ficar lá, em Vrindavana. Então a história de Govardhana começa dessa forma, né? E a colina ficou lá, e é dito por Siddha Maharaj que o Radha Kunda é Srimati Radharani e a colina de Govardhana é Krishna. E o Radha Kunda está no final da colina de Govardhana. Quem já foi lá, né, acho que ninguém aqui foi lá ainda, né? Mas é bem do lado mesmo, né? E o Govinda Kunda é o lugar mais o Radha Kunda é o lugar mais elevado que existe. Não há nenhum lugar mais elevado. O segundo lugar mais elevado é Govardhana. O terceiro lugar mais elevado é Vrindavana. Depois vem Mathura e assim vai indo. Mas Krishna é Govardhana e o Radha Kunda é Srimati Radharani. E aí vem a história, né? Krishna pequenininho, com 7 anos de idade, e para uma personalidade como Krishna, cada ano vale 1 ano e meio. Então Krishna tinha 7, mas ele tinha 10 e meio, 11 anos, na verdade. Mas pela nossa cronologia, ele tinha 7 anos.
E aí ele era filho de Nanda Maharaj, o rei. Maharaj quer dizer grande rei. Raj é rei, Maha é grande. Então o pai dele era o rei da região, eles eram vaqueirinhos, eles eram pastores de vacas. Krishna é pastor de vaca, por isso a vaca é sagrada, porque Krishna é pastor de vacas. E aí, ele pastorzinho, o pai dele era o rei dos pastores, e todo ano eles faziam um puja, uma cerimônia para o Senhor Indra. O Senhor Indra é o rei dos semideuses. Então eles faziam a cerimônia para o Senhor Indra, ofereciam boga, ofereciam comida, frutas, tudo para ele. Por quê? Porque o Senhor Indra, ele que manda o vento, ele que manda a chuva, ele que manda tudo. Os semideuses controlam todo o universo material. Quem controla o universo material são os semideuses. O Senhor Indra é o rei dos semideuses. Então o Senhor Indra estava acostumado, todo ano tinha lá a adoração para ele ficava feliz com isso. E Krishna falou, não vão fazer para ele. Falou com a mãe, falou com o pai, falou com os vaqueiros, né, os gopas, as gopis. Não, por que fazer para ele? Tudo que vocês têm aqui é graças a Govardhana. Govardhana é Deus. Tudo que vocês têm é graças a Govardhana. Se vocês fizerem o puja, a adoração para Govardhana, para Deus, todos os semideuses ficarão felizes. E é isso que Srila Siddhartha Maharaj fala, o primeiro guru lá da ponta. Não precisa adorar semideus, você tem que adorar Krishna, porque Krishna é a raiz da árvore, os semideuses são as folhas, os galhos, a flor, a semente, tudo são semideuses. E Krishna é a raiz. Então, a nossa missão não faz adoração a nenhum semideus. Nenhum semideus, não é a nossa linha. Nem avatares de Krishna também não. É somente Irada Krishna e Mahaprabhu junto, ou Goranitai e Govardhana Shiva, que é a própria Govardhana que está lá, né? A Shiva quer dizer pedra. Então, o Senhor Indra ficou muito bravo com isso. Eles fizeram o puja para Govardhana e o Senhor Indra ficou muito bravo. Ele falou, como assim um garoto de 7 anos, Krishna, ele manda em todo mundo agora? Ele fala para não fazer para mim a oferenda, a adoração. E aí ele ficou muito irado, ele mandou os seus assessores, porque os semideus também têm assessores, e aí ele mandou os assessores dar muita chuva, muito vento, muitos raios, ficou 7 dias chovendo, sem parar, e começou a inundar toda a Vrindavana, toda a Govardhana começou a ficar inundada. E os gopas, né, que são os vaqueirinhos, foram falar com Krishna. Olha só o que você fez, você mandou a gente adorar Govardhana e o Senhor Indra ficou bravo e está inundando tudo, está enchendo tudo de água e os animais vão ser mortos, nós vamos morrer com toda essa enchente. E aí Krishna pegou, olhou e falou assim, não há problema. Krishna arrancou a colina de Govardhana. Imagina só, por isso que a pessoa tem que ter fé. Se pega uma pessoa materialista, ela vai falar, como que ele arrancou uma colina de 100 km por 60 km, por 20 km de altura? Quanto pesa isso? Olha o tamanho, 100 km sai daqui em Campinas, né, mais ou menos. Ou até mais, acho que é até Americana, 5 km. Americana é 120. Então vai até Campinas, né? E aí com 60 de largura, com 20 km de altura, a gente acha alto um prédio que tem 60 metros. Imagina 20 km de altura. Mas é real isso. Krishna arrancou a colina Govardhana e ele levantou a colina com o dedo mínimo da mão esquerda. Um garoto de 7 anos, 10 na verdade, 10 e meio, né? Mas 7 anos no olhar material. E ele levantou a colina de Govardhana como se fosse um guarda-chuva para toda aquela chuva. E todos correram embaixo da colina de Govardhana, e Krishna segurando. E aí os amiguinhos dele, porque ele era uma criança, ninguém sabe que ele é Deus. Ninguém sabe que ele é Deus. Yogamaya atinge no Lila de Krishna, Yogamaya participa. Não é Mahamaya, que é o que a gente está afetado. É Yogamaya. E aí os amiguinhos pegaram varas, bambu, todo mundo tentando ajudar. Tem desenhos, algumas lições que tem esse desenho, né? Desenho Krishna segurando, e aí um monte de vaqueirinho, tudo tentando segurar a colina de Govardhana, né? E aí eles ficam lá tentando, e trazem os animais para baixo
da colina, ela fica como um guarda-chuva, na verdade, né? Protegendo. E o senhor Indra, quando viu isso, ele parou de mandar a chuva e ele falou, realmente, essa criança não é qualquer um, é Deus. O senhor Indra falou, essa criança é Deus. Foi lá, pediu perdão para Krishna, Krishna perdoou ele, mas ele não estava satisfeito, o senhor Indra. Ele não estava feliz, ele falou, o que eu fiz? Eu ofendi Deus. Né? Eu fiz tudo isso daí contra Deus. E aí ele pegou e foi fazer um banho, um abhisheka é banho. Ele fez o banho em Krishna, com o leite da vaca Surabhi, que vem do mundo transcendental, não é uma vaca normal. Quando Krishna vem para a Terra, ele trouxe o Jamuna, um pouco de água, ele trouxe Govardhana. Quando Deus vem para a Terra, ele traz tudo junto com ele. Ele não vem sozinho, ele veio com a mãe, ele veio com o pai, ele veio com o amigo, ele veio com o irmão, e ele trouxe Govardhana também, ele trouxe tudo do mundo transcendental. Tudo ele trouxe de lá do mundo transcendental. E aí, ele pegou e recebeu o abhisheka do senhor Indra, e esse leite que foi dado banho nele se tornou o Govinda Kunda. O Govinda Kunda é o leite, Kunda quer dizer lago, é o leite que, com o banho de Krishna, se formou esse lago. E Krishna começou a ser chamado de Govinda, porque Go quer dizer vaca, e Indra, Govinda, de Indra, Govinda, vaca mais o senhor Indra. Então, depois do Abhisheka, Krishna ganhou mais um nome, Govinda. E Srila Siddhar Maharaj, ele escolheu esse nome para a deidade do nosso Mati, Gandharva Govinda Sundar. Gandharva Shrimati Radharani, Govinda Sundar é Krishna. Então ele escolheu esse nome. E nós temos lá em Koladvipa, no Mati, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nós temos lá o Govinda Kunda, a Gupta Govardhana, é a Govardhana oculta. Não é de Vrindavana, mas é de Navadvipa. Então é oculta. E Shilacharya Maharaj, ele construiu o templo lá, aquele templo que tem lá na foto, em cima dos livros, aquele 9 que tem livros. Então, tem lá, Sri Giriraj está lá. Sri Giriraj está lá. E voltando à história, de quando Govardhana não quis sair de Vrindavana, o Muni, o sábio, ele virou e falou, você não vai comigo? E Govardhana falou, não. Ele falou, então vou te amaldiçoar. Cada dia que passa, você vai perder um pedaço da colina, do tamanho de um gergelim, de um grão de gergelim. É pequenininho, né? Um grão de gergelim é pequenininho, bem pequenininho. Mas isso já tem mais de 5.500 anos. Vamos fazer a conta, um grãozinho por dia de gergelim, no fim do ano dá 365. Multiplica isso por 5.500 anos. Por isso a colina de Govardhana agora já dá para perceber que ela está menor. Ela está diminuindo, mas é um grão de gergelim por dia. Em 50 anos, 100 anos que a gente vive, a gente não vai perceber isso. Mas, através dos tempos, ela está diminuindo. Todo dia ela diminui. E a Escritura fala também que enquanto tiver Govardhana, né, a colina de Govardhana, enquanto tiver o rio Jamuna, enquanto tiver Gangadevi no mundo material, nós estamos protegidos. Quando eles saírem desse mundo, aí acaba a proteção. Né? Mas isso vai demorar muito tempo aí. Não precisamos nos preocupar com isso. Então, essa história do Abhisheka, né? Por isso que hoje a gente vai fazer o banho em Giriraj, Govardhana Shila. Shila quer dizer pedra. Essa pedra é uma pedra que veio, a Shila, veio lá de Govardhana, lá da Índia, de Vrindavana. E não é qualquer pedra de Govardhana que é Giriraj. Giriraj, o que quer dizer Giriraj? Giri quer dizer montanha, Iraj é o rei. Então é o rei das montanhas, Giriraj é o rei das montanhas, por isso que o nome é Giriraj. Nós cantamos, vocês cantaram agora há pouco, né, a canção para Giriraj. Sri Giriraj Govardhana Arati, é o nome da canção. Então Giriraj quer dizer o rei da montanha. E nós temos aqui no Templo de São Paulo um Giriraj que veio lá de Govardhana. Na verdade,
Depois eu conto essa história, se eu esquecer, vocês me lembram, né? A história de Giriraj. Mas Srila Siddhar Maharaj, quando o guru dele abandonou o corpo, Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, ele está no altar também, no livrinho. Quando ele abandonou o corpo, ele deixou Srila Siddhar Maharaj, que é o guru fundador da nossa missão, o primeiro guru lá da ponta, do quadro, deixou ele como o guardião da devoção. E através da passagem de Parampará, do Guru Parampará, quando ele pediu para Srila Siddharaj cantar a canção Sirupa Manjari Pada, através dessa canção ele deixou o Srila Siddhar Maharaj como o Guru sucessor. Mas Srila Siddhar Maharaj não quis suceder ele. Falamos isso aqui no dia do festival de Srila Siddhar Maharaj, né? Mas ele não quis suceder e ele foi para Vrindavana. Srila Siddhar Maharaj foi para Vrindavana e aí ele recebeu a Kashidwani, ele recebeu a voz de Srila Bhaktisiddhanta falando para ele: você não vai ficar aqui, eu te treinei para você pregar, para você distribuir a consciência de Krishna. E aí Srila Siddhar Maharaj, antes de ir para Koladwip, para Navadvip, o que ele fez? Ele pegou 2 ou 3 Govardhana Shila. Não sabe exatamente se é 2 ou 3, mas ele pegou Govardhana Shila para levar para o templo. Ele fundou o templo lá em Koladwip, em Navadvip. Ficou 15 anos adorando somente Govardhana Shila, que é igual a que está aqui no altar, do lado direito de Mahaprabhu. Na verdade, do lado esquerdo, a gente vê do lado direito, né? Então, Srila Siddhar Maharaj escolheu. Por que ele escolheu a Govardhana Shila? Porque Mahaprabhu tinha uma Govardhana Shila. Mahaprabhu tinha uma Govardhana Shila e ele deu para Raghunatha Das Goswami essa Govardhana Shila. E Raghunatha Das Goswami cantava com a Govardhana Shila na mão, o santo nome. E Mahaprabhu também. Mahaprabhu cantou tanto o santo nome com a Govardhana Shila na mão, que ele fez uma depressão na pedra, na Shila. Isso está na escritura também. Então o Srila Siddhar Maharaj escolheu ter uma Govardhana Shila como a deidade do templo durante 15 anos. E nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nós adoramos somente Govardhana Shila. Não adoramos nenhuma outra Shila. Não adoramos Shalagrama Shila. Outras missões Gaudiya Vaishnavas adoram, mas nós não. Por que não? Porque Govardhana Shila Giriraj é uma deidade muito fácil de fazer adoração. Não é tão regras e regulamentos como uma Shalagrama Shila. Shalagrama Shila, nós cantamos aqui no Parikrama da Tulasi, né, que o Senhor Vishnu, ele fez o casamento, né, Shalagrama Shila, o Senhor Vishnu, ele casou com Tulasi Devi. E o Senhor Vishnu é regra e regulamento. Então nós não adoramos Shalagrama Shila, porque é regra e regulamento. Se lá Govinda Maharaj tinha um devoto que era teimoso, a maioria dos devotos são teimosos, né? Eu, vocês, todo mundo é teimoso. O Guru fala algo, a gente quer questionar o Guru. O Guru fala, cante tantas canções do programa. E aí nós devotos falamos, mas é muita coisa. Por que cantar tanto? Aí o Guru fala, faça isso, pregue dessa forma. E as pessoas falam, não deve se pregar dessa forma. Não deve se pregar. Nós não somos ninguém. A gente está sempre questionando o Guru. Então, não podemos nunca questionar o Guru. O Guru é a autoridade máxima. O Guru está acima da Escritura. O Guru é a Escritura viva. Então, o Guru falou, temos que seguir. E a nossa missão não adora a Shalagrama Shila. A única exceção da Shalagrama Shila, da nossa missão, é em Koladwip, porque a própria Shalagrama Shila foi para o templo de Koladwip. E é Vararadeva. Vararadeva é um avatar de Krishna na forma de javali. E o lugar de Vararadeva é Koladwip. Kola quer dizer javali, Dwip é ilha. Então é a ilha do javali, Koladwip. Por isso, a Shalagrama Shila, Vararadeva quis ir para o nosso templo. E, como diz lá Ashara Maharaj hoje na aula dele, né, não sei se alguém ouviu a aula dele hoje, mas ele deu aula de manhã falando, né, e a Acharya Maharaj também falou, a deidade Govardhana ou o próprio Mahaprabhu, ele vai para onde ele quer, a hora que ele quer. Veja a história que foi contada de Govardhana, que ele não quis sair de Vrindavana.
a deidade parou lá e ficou lá. A colina ficou lá. Então, o Siddhartha Maharaj falou também, o Giriraj que tem lá em Koladwip, que é o ilho, aquele templo que tem naquela foto lá, é no meio de um lago. Esse lago é o Govinda Kunda. Então tem Giriraj lá bem grande, né? Um Giriraj bem grande mesmo, né? Uma shila bem grande, uma pedra bem grande. E Siddhartha Maharaj falou, ele quis vir aqui. Ao contrário da montanha que não quis sair de Vrindavana, Giriraj quis ir lá pelo templo. Da mesma forma que esse Giriraj quis vir para cá. O Pancho, o Vijay, enfim, o Vrajaraja, que são os mais antigos aqui, eles viram para quantos lugares esse Giriraj foi. E todo mundo queria ficar com esse Giriraj. Por quê? Porque é a primeira deidade do Brasil. Esse Giriraj é a primeira deidade do Sri Chaitanya Sarasvati Mati do Brasil. E não só isso, esse Giriraj aqui do Templo de São Paulo, na verdade ele não é do Templo de São Paulo, ele quis vir morar aqui, né? O templo não é dono dele, ele é dono do templo. Então, ele veio para cá, mas ele passou por muitos e muitos lugares. Muitos e muitos, mas a vontade dele foi ficar aqui. Então a gente acha que a gente manda em algo, a gente não manda em nada. A gente, na verdade, Deus, ele coordena tudo. Se ele quiser amanhã sair daqui, ele vai fazer um arranjo, algum jeito de sair daqui. Se ele não está feliz com o Arati, se ele não está feliz com a oferenda, ele sai. Krishna já várias vezes tem nas escrituras, se a deidade não está feliz com o Pujari, acontece alguma coisa, o Pujari não vai ser mais o Pujari. Qualquer coisa que acontece no templo ou na vida devocional, não somos nós que mandamos. Aquele que faz a guirlanda, não é ele que fala, eu quero fazer a guirlanda. Se Krishna não quiser, ele não faz a guirlanda. Aquele que cozinha, se ele fala, eu sou cozinheiro, não. Se Krishna não quiser, ele te tira da cozinha. O Pujari é a mesma coisa. Qualquer serviço que a pessoa está fazendo, é Krishna que quer. Através do Guru, ele orienta o Guru e fala, coloque aquele devoto em tal posição. Coloque aquele devoto em outra posição. Mas quem coordena tudo é Krishna. Aquele que toca a Mridanga é Krishna que quer. Por que o Vijay tocou a Mridanga hoje? Porque Krishna quis. Se Krishna não quisesse, ele poderia ter machucado a mão. Sei lá, alguma coisa ia acontecer que ele hoje não viria. Se ele tocou a Mridanga é porque Krishna quis. Então, tudo que acontece é porque Krishna quer. Nós não mandamos em nada. E essa prova da Govardhana é um caso que Krishna manda, né? Então, Siddhartha Maharaj falou que Giriraj quis ir para lá. Da mesma forma que Mahaprabhu também, e todas as deidades. Se tem uma deidade no local, é porque ela quer. Não é porque a pessoa quer, é porque ela quer, né? Então, essa história, Srila Siddhartha Maharaj, ele escolheu o Govardhana, e ele falou, não adore nenhuma outra Shila. Então, não é para os devotos serem teimosos. E o devoto estava teimoso com Srila Govinda Maharaj, imagina só, questionando um guru. O guru falou, está falado, um guru genuíno. E aí Srila Govinda Maharaj falou, mas você não tem capacidade de adorar Shalagrama Shila. Nem eu tenho a capacidade de adorar uma Shalagrama Shila. Srila Govinda Maharaj falou, eu não tenho, porque é regras e regulamentos. Muita regra e regulamento. Então a nossa missão não adora a Shalagrama Shila, somente Giriraj, porque Giriraj é Krishna. O próprio Krishna falou, não há diferença entre eu e a colina de Govardhana. Eu sou a colina de Govardhana. O próprio Krishna falou isso. Mas é uma adoração muito fácil. Se você tem a foto, se você quer ter a foto de uma deidade, você que é devoto em casa, não vai querer ter Radha Krishna, não vai querer ter Mahaprabhu, nem Gauranitai. Tenha Giriraj. Se você quiser um dia fazer a adoração o dia inteiro, você faz. No outro dia você fala, hoje não tenho tempo, ofereça somente água. E ele aceita. Esse Giriraj especificamente, que foi Shripad Tapasi Maharaj que trouxe para o Brasil, esse Giriraj tem uma história muito bonita dele, mas esse Giriraj, Srila Siddhartha Maharaj falou para Tapasi Maharaj. Na época o nome dele era Shripad Bhakti Vilas Parvati Maharaj, ele era sannyasi. E aí
Shila Siddhar Maharaj falou, você não tem tempo, você faz muita coisa, dê somente água e folha de tulasi para ele. Se você não tiver tempo, somente água do Ganges e folha de tulasi. Não precisa fazer mais nada. E ao dia que você tiver tempo, você pode ficar o dia inteiro fazendo. Você dá banho todo dia, ou não. Você oferece comida 5 vezes por dia, no outro dia você vai oferecer água, tudo bem. Ele aceita isso. Agora, Mahaprabhu não. Radha Krishna não. Se você faz um padrão de adoração, todo dia você tem que fazer aquilo. Você pode aumentar, não diminuir o padrão. Então, Giriraj, eu aconselho quem quer ter uma deidade, a foto de uma deidade em casa, que é devoto, tenha a Govardhana Shila, a foto de Govardhana Shila. Porque é muito fácil a adoração, não precisa de regra, regulamento, não precisa cantar mantra na tua casa, você põe um prato de comida na frente lá, vira as costas. Elas estão agora. Então, uma adoração muito fácil a adoração de Giriraj, né? E nós temos essa vantagem que o nosso Guru falou para fazer isso. Agora, a história desse Giriraj específico é muito bonita e vários outros devotos, sannyasis, que escutaram isso, ficaram assim impressionados. Da onde vem esse Giriraj, né? Esse Giriraj, Tapasi Maharaj, ele era sannyasi, como eu falei. Dá uma afastada maior aí, porque ele não vai caber. Ou ele senta aqui no... Não, deixa ele senta aqui no cantinho. Não tem problema. Não precisa puxar, não. Ele senta aqui no canto, ó. Mas tá muito fundo, Mas dá pra ver. Chegou atrasado. A prioridade é de quem chegou antes. Então, né? Voltando à história do Tapasi Maharaj, ele chegou para Shila Siddhar Maharaj e falou para Shila Siddhar Maharaj, eu gostaria de ter uma Govardhana Shila para levar para o Brasil. E aí Shila Siddhar Maharaj falou, mas você é sannyasi. Sannyasi não precisa ter uma deidade em casa, uma Govardhana Shila. Isso é uma deidade de Girihasta. Né? Na Índia é muito comum a deidade, a pessoa ter uma Govardhana Shila em casa. É uma deidade caseira. Não. Então, é uma deidade caseira. E aí ele falou, você sannyasi, você não precisa ter uma Govardhana Shila. Ele falou, poxa, mas eu quero muito ter uma Govardhana Shila. Né? Ele queria muito ter. Aí Shila Siddhar Maharaj falou, vá lá então em Govardhana e pegue uma. Mas não é qualquer pedra, como eu falei, qualquer Shila que é Govardhana. Né? Somente os Vrajabasis e um devoto puro sabe escolher qual que é e qual não é. Né? Somente os locais, quem é local lá, e também assim, não é qualquer um. Aí Tapasi Maharaj falou, mas como que eu vou escolher? Como que eu vou escolher essa Govardhana, né? Eu não sei qual é. Aí Shila Siddhar Maharaj falou para ele, ele vai se apresentar para você. Não se preocupe que ele vai se apresentar para você. E aí Tapasi Maharaj foi lá. Foi para Govardhana, para Vrindavana, né? Chegou lá, o que aconteceu? Ele escolheu três Govardhana Shila. Ele pegou 3 Govardhana Shila e aí ele colocou no saquinho de Japamala, que ele é iniciado por Prabhupada. Na verdade, ele é o primeiro devoto de Prabhupada do Brasil, né? Shripata Tapasi Maharaj é o primeiro devoto iniciado por Prabhupada do Brasil. Ele é o primeiro devoto iniciado por Shila Siddhar Maharaj do Brasil. Veja só a fortuna espiritual de Shripata Tapasi Maharaj, né? E aí ele pegou, escolheu, colocou na Japamala, que era de Prabhupada, que deu na mão dele, cantou a Japa, deu na mão dele. E o macaco em Vrindavana, macacos, se vocês forem para Vrindavana, são os macacos pequenos, não são muito grandes, né? Eles roubam mesmo. Eles roubam. Se você tem celular, você vai ficar sem. É pior do que o pessoal aqui que anda de moto roubando celular, né? Aqui em São Paulo, né? Os macacos de Vrindavana, você bobeou, você tá com ele na mão, sei lá, você vai pôr no bolso, ele passa correndo, ele pega. Né? Eles são muito rápidos, né? E eles pegam guirlanda, se você comprar guirlanda para deidade, lá é comum, né, em Vrindavana, você paga, sei lá, 10 rupias, uma guirlanda pronta, linda, e aí você dá para o pujari e ele oferece. O macaco rouba a guirlanda, o macaco rouba o teu óculos, o macaco, se você bobear, ele rouba qualquer coisa. Né?
Qualquer coisa ele rouba. E o Tapaci Maharaj estava lá, não sei como estava a japamala dele, né? Mas o macaco passou e roubou a japamala com as 3 Govardhana Shila dentro. Imagina só a frustração dele. E a gente conheceu ele um pouquinho, né? Eles conheceram mais o Tapaci Maharaj, né? E ele subiu no telhado e saiu correndo atrás do macaco. Mas não tem como, né? O macaco é muito rápido, né? Não tem como. E ele correu, enfim, o macaco foi embora. Vai saber onde está essa japamala com as Govardhana Shila, né? Mas ele ficou muito chateado, muito chateado. E aí na época tinha um outro sannyasi, né? Avaduta Maharaj, mas não a Avaduta Maharaj que a gente conhece hoje. É o Avaduta Maharaj que era da Venezuela. Né? Ele já abandonou o corpo, esse sannyasi, né? E ele falou, poxa, você está tão triste, né? Você está tão chateado, a japamala de Shila Sebhaktivedanta, né? E as Shalagrama Shila e tal. Aí ele falou, vamos lá para o Radhakunda, vamos lá para a Govardhana de novo, né? Vamos para Vrindavana. E ele, quer dizer, ele estava em Vrindavana, né? Vamos para... Você tem que pegar um rickshaw, né? Um auto rickshaw para ir para Govardhana, não é tão perto. E aí ele pegou e foi para lá. E aí eles falaram, vamos para o Radhakunda. Radhakunda é o lugar mais elevado do mundo material, como eu já falei, né? E aí ele estava lá assim no Radhakunda, e aí tipo, arquibancada, faz muitos anos que eu não vou em estádio de futebol, pelo menos uns 45 anos. E eu nem sei como é hoje, né? Mas antigamente o Pancha Lembro, era arquibancada, né? Não sei se é hoje, ainda é só cadeira e tal, né? Mas era o Radhakunda tipo arquibancada assim, né? Que nem o Govindakunda de Navadvip, né? Tem um degrau grande, depois tem outro e tal. E o Tapaci Maharaj foi lá assim, andando, ele estava meio atordoado, ele tropeçou e caiu dentro do Radhakunda. Porque a nossa missão não permite, não é que não permite, aconselha a não entrar no Radhakunda. Tem outras missões, alguns indianos ou hindus, eles ficam nadando no Radhakunda, como se fosse o parque de diversão deles, né? O parque climático de Vrindavana e Radhakunda. Mas a nossa missão fala para não. No máximo que você vai lá no Radhakunda, você pede permissão, coloca a mão no Radhakunda, a mão direita, claro, coloca lá, joga na cabeça um pouquinho de água e acabou. Pede permissão, isso é a nossa orientação. E ele caiu lá dentro. Ele tropeçou e caiu dentro do Radhakunda. E quando ele pisou no chão, ele sentiu algo no chão. Quando você pisa em alguma coisa assim que tem uma sobressalência e tal, você sente, claro, né, no pé. E ele pegou, ele foi ver o que era, e é esse Giriraj, essa Govardhana Shila. Então, na verdade, Sripata Tapaci Maharaj, essa Govardhana Shila, ela estava no Radhakunda, que o Radhakunda é na beira da colina de Govardhana, e ela estava lá. E aí Tapaci Maharaj pegou, viu que era realmente Giriraj, e foi lá e contou a história para Shilasiddhar Maharaj. E quando chegou lá, ele contou a história, Shilasiddhar Maharaj sorriu um pouco, ele era bem assim, discreto, né? Ele sorriu um pouco e falou, eu falei que ele ia se apresentar para você. O próprio Deus, a própria Govardhana Shila se apresentou para Tapaci Maharaj. Né? O Raghunanda perdeu a história, mas depois ele vê no... Depois eu leio no grupo, desculpa. Não, depois você olha no Facebook que está gravando, Tá. E aí você pega, porque é interessante essa história, é muito bonita, né? De Tapaci Maharaj. E aí ele pegou e ele trouxe para o Brasil. Isso daí mais ou menos em 1982, mais ou menos, né? 81, 82, nessa época. E ele cuidou dessa Govardhana Shila mais ou menos até 2008, 2007, quando ele começou a ficar doente. E aí foi para uma outra família que cuidou dessa Govardhana durante os 2 anos. Eles levavam no centro de pregação, porque não tínhamos templo na época, tínhamos um centro de pregação. Eles levavam todo sábado lá no programa, essa família, depois levavam de volta para casa. Então essa Govardhana, ela já foi para vários e vários lugares, né? Mas como já falaram alguns monges que vieram aqui da nossa missão, todo esse roteiro dela por essas casas, tudo, mas o destino final dela era o Templo de São Paulo. Ela escolheu, Govardhana Shila, Krishna escolheu o Templo de São Paulo. E aqui na Moca, apesar de alguns falarem que a Moca é longe, que não é o lugar ideal, mas Deus escolheu aqui.
Não fui eu, nem o outro, nem o outro. Foi Deus que escolheu. Né? Srila Govinda Maharaj falou, eu quero um templo em São Paulo. E Deus escolheu esse local. E ele veio para cá. E depois Mahaprabhu também. Mahaprabhu a mesma coisa. Ele foi para a mesma família que eu falei. Né? Ficou lá um tempo, mas o destino final dele era aqui. Né? O destino final dele era aqui. Então, como foi falado antes, Krishna escolhe tudo. Ele escolhe quem vai ser o pujari dele, quem vai ser tudo. Não precisamos nos preocupar com isso. Antigamente eu ficava preocupado com isso. Né? Mas eu li uma aula de Srilacharya Maharaj falando sobre Charanga Goswami. Não sei se vocês já ouviram falar de Charanga Goswami, né? Ele adorava a deidade, mas ele estava ficando idoso, e ele conversou com a deidade. Estou velho, não vou mais conseguir fazer puja, eu vou abandonar o corpo. O que será de vocês? Quem vai dar a boga? Quem vai fazer o arati? E de noite a deidade apareceu para ele, no sonho, mas não é sonho, né? Apareceu para ele falando, o primeiro que você encontrar amanhã, você inicia. A primeira pessoa que você encontrar amanhã, você inicia. E aí, ele foi tomar banho no Ganges, porque é hábito lá tomar banho no Ganges. Ele foi tomar banho no Ganges e ele viu um corpo descendo. O corpo estava descendo o Ganges. Antigamente era mais comum isso, hoje já é raro. Eu fui lá e não vi ninguém descendo, nem um corpo descendo o Ganges, né? Mas antigamente era comum. E era um garoto de 12, 13 anos. E vinha numa folha de bananeira. A canoa que eles fizeram era com tronco de bananeira, com folha de bananeira. E ele pegou, segurou a canoa lá, né? E falou o Mahamantra para o garoto. E assim que ele terminou de falar o Mahamantra, o garoto abriu o olho, o garoto voltou à vida. Ele tinha sido picado por cobra e na época não tinha tratamento. Então ele morreu e ele se tornou o pujari do templo. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a deidade escolhe. Nós não escolhemos nada. A gente acha que manda em alguma coisa, a gente não manda em nada. E hoje, Srilacharya Maharaj falou justamente isso. Ele confirmou isso, ele estava lendo a aula de Srilacharya Maharaj. Então, a história dessa Govardhana Shila aqui é justamente essa. Tapasi Maharaj pegou ela no Govinda Kunda. E a instrução para dar banho, não hoje, mas no dia a dia para dar banho, dar o banho nessa Govardhana Shila, mas deixar ela um tempo numa bacia com água, porque ela estava no Govinda, no Radha Kunda. Então, quando eu dou banho nessa Govardhana Shila, eu deixo ela um tempo na água lá, mergulhada, né? E depois eu termino o banho. Essa é a orientação de Sripad Tapasi Maharaj, né? Acho que poucos sabem isso, mas essa é a orientação dele. Então, essa história dessa Govardhana específica, e é uma deidade muito importante, né? É Krishna misericordioso, porque não precisa de um puja elaborado. E nós temos essa fortuna de ter Giriraj. Mahaprabhu veio há 3 anos atrás. 2 anos e meio, Mahaprabhu veio para cá em 2020, uma semana antes da pandemia, ele apareceu aqui, né? Então, mas nós temos já a fortuna de ter Govardhana Shila no Brasil desde 81, 82, né? E não é qualquer lugar que tem uma Govardhana Shila, ainda mais da mão de Shilasiddha Maharaj. Então, eu acho que era isso mais ou menos que tinha para falar sobre Govardhana Shila, né? Quem quiser comentar alguma coisa sobre a história que eu esqueci, né? Porque são muitas histórias, né? E cada aula tem uma história diferente. Mas isso daí, eu li essa aula de Srilacharya Maharaj falando justamente sobre que ela diminui 1 grão de jejum por dia. É interessante isso, né, a gente saber, porque ela está diminuindo de tamanho, o parikrama dela está mais curto. E tem muitas pessoas que fazem o parikrama lá em Govardhana, né? E muitas outras linhagens fazem parikrama em Govardhana. Então, tem uma história também que eu lembrei agora, que falaram para Shilasiddha Maharaj. Eu acho que é Shilasiddha Maharaj ou Shila Govinda Maharaj, não sei se ele leu isso, né? Deve ter lido. As pessoas faziam reverência, dando a volta em Govardhana. Existe o parikrama de Govardhana. Claro que você não vai fazer o parikrama em 100 quilômetros, né? 100 por 60, quanto dá isso? Mas tem parikrama pequeno lá que todo mundo faz, né?
E uma família, o que ela fazia? Ela prestava reverência total no chão, dando Bhatparanam, que nem os homens fazem aqui, aí ela colocava uma pedrinha. Aí, a partir daquela pedrinha, ela punha o pé lá e colocava a reverência de novo. Aí tirava a pedrinha daqui e punha onde estava a cabeça. E assim, ia marcando para fazer, imagina só, fazer um paríkrama de Govardhana já é difícil andando, normal. Imagina fazer dessa forma, né? E aí falaram, nossa, olha que devoção, que família devotada, né? E aí foi falado pelo, não lembro se é Siddhartha Maharaj ou se é Govinda Maharaj, que falou o seguinte, mas eles não fazem como nós fazemos. Nós adoramos Govardhana e Krishna porque Shrimati Radharani gosta dele, porque Shrimati Radharani serve ele. E eles não. Eles fazem esse parikrama justamente por Krishna. A nossa missão, Gaudiya Vaishnavismo, a gente serve Shrimati Radharani. E a gente serve Krishna quando ele está com Shrimati Radharani. Então, Govardhana Shila e a colina de Govardhana, ele tem Shrimati Radharani aos pés dele, que é o Radha Kunda. Shri Siddhartha Maharaj falou isso. Nunca se separa. Krishna nunca se separa de Shrimati Radharani. E essa Govardhana Shila especificamente, não é comum na nossa missão ter Shrimati Radharani com Govardhana Shila, com Giriraj. Mas aqui, Sripata Pasi Maharaj, ele instituiu isso. Ninguém sabe agora, nunca ninguém vai saber se foi Shri Siddhartha Maharaj que falou para ele fazer isso. Mas existe um colarzinho de uma bolinha vermelha e uma bolinha branca. É uma semente específica que tem lá em Vrindavana e representa Shrimati Radharani. Você faz uma mala é um cordão. Você faz um cordão e coloca encostado em Giriraj. E ela representa Shrimati Radharani. Não representa, ela é Shrimati Radharani. Então, Sripata Pasi Maharaj, quando ele passou esse Giriraj para aquela família, depois veio para mim a fazer a adoração, ele tem ele tem, na verdade, Shrimati Radharani junto com ele. Não é da nossa missão, mas especificamente esse é. E uma vez foi até discutido isso no debate filosófico de dois sannyasis, né? Acho que vocês estavam na casa da Nanda Moy, no apartamento dela, e Sripati Yagi Maharaj falou, não é da nossa missão, mas quando você começa a fazer uma adoração, você não pode parar. Você não pode mudar a adoração. Então continue. Eu perguntei para ele, né? E ele falou, continue. E o outro sannyasi tinha uma outra visão, e eu fui pela visão de Sripati Yagi Maharaj, que é a mesma de Tapasi Maharaj, né? Então existe muita controvérsia entre os devotos. Por quê? Porque a maioria não é devoto puro, né? Então a gente, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, eu acho isso, eu acho aquilo, mas especificamente esse Giriraj tem algum Jamala que representa Shrimati Radharani, é Shrimati Radharani, né? Eu acho que é isso que eu tinha para falar, e Raskananda, quem quiser falar aí, que souber de alguma outra história de Govardhana, né? E quiser acrescentar, achar válido, eu vou preparar a mesa com Giriraj aqui para todos dar o banho, né? O que é o Abhisheka? O Abhisheka, o banho de Giriraj, de qualquer deidade, qualquer murti, né? De Viraha, o Pujari é o primeiro, sempre o Pujari é o primeiro. Né? O Pujari é o primeiro. Então, quando a gente faz o Puja, por exemplo, fazendo o Guru Puja, oferecendo flores aos pés de lótus do Guru, que nem vocês fizeram quarta passada, o primeiro é o Pujari. Por quê? Porque é o Pujari, não sei. Me deram essa orientação, né? A gente não tem que questionar. Se o Guru fala, a gente tem que ser submisso ao Guru. São três coisas importantes para a Ninaya descender, a verdade. Submissão ao Guru. O Guru falou a última palavra, porque o Guru é um devoto puro. E eles aqui são devotos puros. A segunda coisa, perguntas coerentes. Nós temos que fazer perguntas coerentes à devoção. E a terceira coisa é servir o Guru com sinceridade. Se você fizer essas três coisas, a verdade vai descender, mesmo sem ler. Mesmo sem ler os livros. Só o serviço dessa forma, essas três coisas, a verdade descende. Então, Raskananda, se você quiser complementar, enquanto eu arrumo aí talvez você fale alguma coisa que eu já falei, porque quando você chegou já estava
já tinha falado. Mas enfim, nunca é demais a gente falar sobre o festival, enfim, né? Depois o Punch, o VDI, sim, qualquer um pode falar. Uhum. Pode falar, o Lu também. Eu me recordo, falando um pouco a respeito da minha passagem, então, né, da missão, acho que antes, né, já estava discutindo com o Deus Maharaj aqui. Então, é sempre uma ótima possibilidade de falar a respeito da devoção, né, nesses dias do festival. E o Damodara já falou perfeitamente a respeito do tema, vou falar um pouco aqui a partir dele. Eu me recordo em 2008, eu acho que esse foi o primeiro festival, se eu não me engano, que eu participei. E eu tive o privilégio de participar junto com o Panja, junto com o Vidyai, junto com os devotos da época. O Damodara Prodana Nagoya, ela também estava presente, os devotos, a Chandra estava lá também, acho que o Vinahari estava lá, o Pula. E, claro, Sripata Pasi Maharaj, na época, a Bhuva Namohan Prabhu estava lá. E foi o primeiro festival que eu vi com essas singularidades, né, da Índia. Eu nunca tinha tido contato com essa experiência de ver um sacerdote, no caso do Bhuva, dar banho em Giriraj. E, embora tenha sido a primeira vez que eu vi algo tão singular, tão estranho ao meu cotidiano, era palpável o amor que o Bhuva tinha por Giriraj. O prazer que ele tinha na ritualística toda, cada detalhe dela. O Damodara vai fazer daqui a pouco, né? Tem leite, mel, iogurte, outras coisas daquilo que é utilizado para dar banho em Giriraj. Foi à noite também, estava à meia luz e o Bhuva muito feliz de poder fazer isso, muito feliz de poder fazer cada detalhe dessa ritualística. E muito amorosamente fazendo, era perceptível o quanto ele gostava daquilo, o quanto ele amava o que estava fazendo. E eu fiquei muito feliz de participar daquilo, assim como qualquer coisa que o Guru fazia. Como qualquer coisa que o Guru fazia, era tudo muito belo, tudo muito adequado, tudo que surgia do coração dele, era espontâneo. E a gente ficava feliz de acompanhar tudo aquilo. E também depois, durante a prachada, a Bhuvana continuava falando, continuava conversando com a gente. Era uma pessoa cheia de energia, cheia de espírito devocional. Era um exemplo perfeito. Eu sempre muito feliz na volta dele. Então essa é a primeira lembrança que eu tenho. E claro, durante todo o tempo que nós servimos lá no Prema, na rua Diogo Moreira, durante alguns anos, né? Eu fui lá para conhecer o Damodara, lá para conhecer todo mundo, o Pante, o Vijay, todo mundo, os devotos daquela época. E o Giriraj estava lá conosco durante todos esses anos. Eu posso dizer que eu tenho um laço afetivo com o Giriraj. Claro, pela minha falta de conhecimento, eu estou falando mais da minha vida aqui, embora não seja o mais importante. O Giriraj sempre esteve lá conosco em todos os programas. Isso é uma alegria para nós. E é claro, como o Damodara falou muito bem, graças ao serviço do Damodara, graças ao espírito dele devocional, graças ao coração dele, Giriraj está aqui no templo de São Paulo e nós podemos servi-lo tudo pelo trabalho do Damodara, tudo pelo seva dele, pela dedicação, pela qualidade devocional dele. E é sempre muito bom ouvir a história novamente. E acredito que a Damodara já tenha falado a respeito da história de Giriraj, da comida de Govardhana, de qual a importância dela para a nossa vida devocional. Lá em Navadvip, nós temos na frente do templo um grande diorama do passatempo de Krishna, levantando a colina de Govardhana com o mindinho da mão esquerda, né? Que significa a parte mais fraca, o mindinho da mão esquerda dirigida para levantar a colina de Govardhana, para
Continua, vai falar. Vai. Falei, Vai falar. Você sabe tanto. Das experiências lá de mercado. Govardhana. Eu tive com o Govardhana lá em Govardhana, eu não sabia nenhuma história, né? Sobre Giriraj, não sabia nada, porque eu fui como turista. E aí eu não sabia que teria que ter autorização, tudo. Eu, olhando assim lá em Govardhana, tinham várias, né? Anagramas assim, no chão, e eu peguei uma preta assim, bonita. E eu falei pro Govardhana, eu posso ficar com essa pedra? Ele olhou assim, não pode tirar nada. Eu falei, não, mas ele pode mesmo, porque eu achei lindo esse telefone. Aí ele foi andando na frente, aí eu peguei, até eu já peguei, era desse tamanho mais ou menos de preto. Eu peguei, tinha uma forquilha no mar, você ficou deixando, coloquei ela lá. Eu deixei e fui embora. Mas olha que interessante, eu me atraí de um jeito. Eu falei, não, deixa eu levar, eu fui por essa pedra. Ele não me contava história nenhuma, porque eu fui como turista, né? Eu não sabia de história nenhuma. E aí eu fiquei atraído por aquilo, aí eu quis trazer, ele falou, não pode. Depois eu te explico. Aí eu fiquei assim, ele foi andando na frente, eu peguei aquilo, coloquei na frente da árvore, fiquei admirando e fui embora. Olha que louco. Não é uma sugestão, poderia ser uma sugestão de alguma história que ele tivesse contado, mas eu não sabia de nada. E aquilo lá me deixou de um jeito, emocionado, uma inspiração, e eu fiz isso. Agora, você contou, eu estava vendo a imagem de eu colocando na forquilha da árvore e ela foi mudar e eu ia embora. Interessante. Eu acho que era isso que eu queria falar. Estou guardando já. Acho que o mais o sacro santo assim, da relação com o Giriraj, com o Mahaprabhu, é que várias vezes, desde lá no restaurante Prema, na Avenida Associé, tive essa relação principalmente com o Giriraj, e como essa misericórdia ela é imensa, né? Porque várias vezes conduzi Kapasi Maharaj no meu carro com o Giriraj. Quantas vezes, né, Damadana? Você trazia Giriraj numa Caixinha. Era uma caixinha, primeiro era uma embalagem maior e tal, aí a Márcia falou, pô, ele fica balançando, né? Aí ela pegou uma caixa de relógio, sabe aqueles relógios, nem sei qual que era, e ele ficava direitinho, né? Era almofadada e tal, aí eu abria assim, colocava ele no altar, depois fechava, né? Mas era o Pancha também, quantas vezes a gente veio pra cá na volta, né? Quantas vezes eu pude conduzir, né, você, Giriraj, naquela caixinha que parecia, como de fato ela escolheu bem, né? E Mahaprabhu também, né? Essa relação íntima, né? Passeando no carro, né? E você abria para as pessoas. E é interessante, né? Já que o Vijay falou isso, né? Quando eu ia, ele me trazendo de volta, mas eu ia de metrô, tal, de ônibus, né? E quando eu atravessava a rua, eu andava com a mochila na frente e o Giriraj aqui, né? Na mochila. E às vezes, nunca ninguém para o carro para atravessar a rua, muito menos onde tem faixa e tal, né? Quantas vezes, aquele movimento assim, eu estava lá esperando o Giriraj e os carros paravam. E aí eu falava, olha só, o Giriraj está parando o trânsito, né? E a pessoa nem sabe por quê, entendeu? E algumas vezes, não é toda vez, mas aconteceu isso algumas vezes, né? Então, é que nem eu contei aqui de Puri, né? Quando o Mahaprabhu, onde ele vai tomar banho todo dia, aquele lugar de Puri, aquele lugar realmente que ele entra no mar para tomar banho, é onde é feito puja, tudo lá. Você vai para o lado direito de Puri, né, da praia, para o lado esquerdo, não tem ninguém, mas aquele lugar, e eles nem são Gaudiya Vaishnavas, e nem sabem quem é Mahaprabhu, mas concentra lá. Então tem umas coisas assim que você fala, poxa, isso aí existe, né? Tem algumas coisas assim não é mística, né? Porque não é místico, é algo que, sei lá, é meio duvidoso, né? Mas é algo real, né? Deus que tá fazendo isso, né? E eu esqueci de falar também, uma outra experiência que eu tive com Giriraj, que eu fui para a Índia em 2014, eu já cuidava de Giriraj, né? E na época eu fazia um puja bem mais elaborado, hoje eu faço um puja meio assim, não tenho tempo e tal, antes, né?
eu tinha mais tempo. E aí todo dia eu dava banho nele, todo dia eu dava banho nele, né? E toda casa ajudava a fazer esse banho com panchâmitra nele, né? E aí eu fui para a Índia, e lá tem Govardhana, né? Que é na Gupta Govardhana. Govardhana Gupta, que é esse templo que tem aqui, depois vocês vão olhar, né? Que tem um lado em volta. E aí, mas eu estava lá, estava como, enfim, devoto, mas tinha um pujari lá, né? Pujari que fazia a cerimônia, tudo, né? E lá na Índia são 3 árabe por dia, 5 oferendas de boga, e mais uma vez que você vai lá para colocar guirlanda e tal, e o banho, né? Então é o dia inteiro praticamente no templo. O pujari não cozinha nada, ele só faz isso. Né? Tem um cara que cozinha, o outro faz, ele só faz, nem a guirlanda ele só faz a adoração mesmo, né? E aí eu falei pro Tyagi Maharaj, na época que estava lá, o Tyagi Maharaj é um monge, né? E aí eu falei, poxa, Tyagi Maharaj, eu queria tanto ir lá ver, né? Porque você tem que pegar o barquinho e tal, remar, ir até lá, ir lá com o Pujari. Ele falou, eu vou falar com o Pujari, ele falou, né? Aí era a Tulananda Prabhu, né? Da Suíça, Suécia, sei lá o que é. E aí o Tyagi Maharaj falou, ele ficou meio assim, né? Ele não deixou ir junto com ele, né? Eu fiquei chateado, claro, né? Falei, pô, não vou fazer nada, só quero olhar, né? E aí passou um dia e eu já estava querendo voltar. Estava com aquilo na cabeça, acho que eu falei isso já para esse canal do pessoal, né? E eu estava querendo voltar, tipo assim, pô, eu não estou fazendo adoração, todo dia eu não estou dando banho, eu estava lá no lugar sagrado e queria voltar para o Brasil, né? E aí, eu nem me lembro quem ficou com ele na época, acho que foi a Govinda, assim, a Govinda morrida. E aí eu sei que na noite seguinte, bateram lá na porta, né? Era o devoto da Venezuela, falou, Tyagi Maharaj quer falar com você. Aí eu cheguei lá, ele falou, você quer fazer o Arati amanhã? Ele falou, né? Aí eu falei, nossa, né? Fazer o Arati. E aí eu fiquei até o último dia fazendo o Arati, né? De Giriraj. Então, e aí a Acharya Maharaj na época não estava lá, ele estava em outros lugares pregando, enfim. E quando eu voltei para o Brasil, ele mandou um e-mail para mim e falou, nossa, eu estou muito feliz, ele falou, né? Giriraj escolheu você para fazer o puja. Né? A gente acha, ele ficou doente, e aí, mas foi tudo arranjado, né? É algo assim que a gente não compreende. E eu demorei 4 anos para ir para a Índia, né? A Acharya Maharaj falou, vai para a Índia. Eu perguntei, quero ir para a Índia. Ele falou, vai para a Índia. Eu demorei 4 anos para criar coragem para ir para a Índia. Aí eu vou para a Índia, e aí no dia lá, 2 dias de Navadvip, 1 dia e meio, o Pujari ficou doente, ele nunca tinha ficado doente, 3 anos que ele estava lá, de manhã, tarde e noite, ele ficou doente, e aí eu estava lá. Negou você e depois ficou doente. Hã? Negou você? Na verdade, é o que a Acharya Maharaj falou, estava programado já, né? Ele ia ficar doente, claro, é o karma dele, mas estava programado que ele ia estar lá para fazer puja, né? Então, por isso que a deidade escolhe as pessoas, né? Ela escolhe quem prega, ela escolhe quem canta, ela escolhe quem toca mitanga, e a gente não tem controle nenhum sobre isso. Né? Você tinha uma luzinha, né? Você colocava na testa, porque era muito escuro de manhã e você tinha que levar todas as coisas, tinha uma luzinha. Porque o templo, esse templo aqui, em frente o outro templo que tem aqui, que tem as cúpulas grandes, né? O Pancha conhece lá, né? O Radhasan também foi. E a cozinha do templo principal, ela é longe, você tem que andar uns 200 metros ou mais para chegar nesse templo aqui, né? E era de noite, eu não enxergo direito, e aí eu ia com a lanterna na mão, e de noite ainda tinha que levar a bandeja da comida, né? Andar tudo, tinha os cachorros lá, tudo, andar, e ainda tinha a leiteirinha com leite da noite, né? Giriraj tomava toda noite o leite, né? Aí eu ia com a lanterna na mão, tipo um bule, né? Uma canequinha com leite, e a coisa assim, aí eu morrendo de medo de cair, né? Com a lanterna e tal. E aí a Márcia falou, pô, não acredito que você não caiu nenhuma vez, né? Mas aí o venezuelano, esse rapaz, o grandão, né? Como ele chama? Brahma? Não, esqueci o nome dele, enfim. E aí ele falou, tem uma lanterna de testa, ele falou, né? E aí eu punha a lanterna de testa, ia na noite, e os indianos, todo mundo apontava assim, dava risada, né? Dava com a lanterna de testa. Mas isso aí são tudo, assim, Krishna faz os arranjos, né? E a gente só é usado, eu não sirvo de Giriraj, ele que me, né? Assim, eu sirvo ele, não, quem serve ele é Gurudeva. Eu não cuido de Giriraj. As pessoas falam, eu cuido, não, ele que cuida de mim, né?
Então, essa é a noção que a gente tem que ter. Deus cuida da gente, né? É a mesma coisa do templo. A pessoa fala, eu ajudo o templo. Não, você não ajuda o templo, você ajuda. Né? É uma visão errada que a gente tem. Né? Então, mas através deles, né, os grupos genuínos, as aulas, esses limas, a gente vai aprendendo devagarinho. Né? Mas é isso. Alguém pode falar, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Braja, não quer falar nada? Eu tinha um professor que falava, por que Deus fez nós com 2 orelhas e uma boca? Porque você tem que ouvir mais do que falar. Só falar radicatar e outra coisa. Eu vou pegar água para a gente depois. Você pega a Xanda uma vasilha? Eu achei legal a pessoa, se ficar com a vasilha na mão assim, e a pessoa colocar a mão no corpo Olhando assim. Olhando, igual o João Lula, assim. Depois que eu dar banho nele, né, eu começar, aí cada um vem, né, na sequência, primeiro os homens, depois as mulheres, e com a mão direita vai pegar a conchinha, que eu vou colocar o Panchamrita, né. Panchamrita quer dizer 5, a milita é néctar, Pancha é 5, então são 5 néctar. Leite, iogurte, mel, açúcar e ghee. Então eu fiz essa mistura e eu vou dar para cada um. Só que antes de pegar, eu vou jogar água do Gange na mão de vocês, porque vocês vão dar banho deles, né? Então vamos dar uma purificada. Enquanto isso, canta a canção Se Guilherme com a Guardanada. Canta as duas, velho, você não dá. A canção na 30, né? Prabhu Nityananda
Rakshakadeva Goswami Sridhara Shri Bhakti Rakshakadeva Goswami Sridhara Rakashila Tava Seva Dita Manohara Rakashila Tava Seva Dita Manohara Shri Chaitanya Sarasvata Mata Shobhana Shri Chaitanya Sarasvata Mata Sushobhana Jata Nitya Seva Kore Sarasvata Gana Jata Nitya Seva Kore Sarasvata Gana Goswami Shri Raghunatha Daseris Maria Goswami Shri Raghunatha Daseris Maria Nirantara Seva Kore Dharmana Hoya Nirantara Seva Kore Dharmana Hoya Jaya Guru Jaya Gupta Govardhana Jaya Gupta Govardhana Nigara Salo
Vocês cantam o Hari Harai depois? Cantar agora? Tocar. O Hagarai? É. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Madhava Hare Rama Krishna Jadavaya
Jai, Jai. E agora já fica aí que eu vou fechar. Já trabalhará xixi lá, já. Trabalhará xixi lá, essa tina na gula, E aí, como se sentia? Porque nunca tinha dado banho de idade. Olha, é muito legal. Emocionante, né? Você estava tremendo? Tá pesada. Eu falei, não. Só uma pessoa que tem. Mas leva para amanhã e pega aqui. Vou pôr aqui em cima, tá? Vou mudar. Quando eu vou pegar a bandeja, um monte de gente falou, não, você tá louco, não deixa ele estar banho. Vou pôr aqui, tá? Puxar a mesa daqui. Acabou com a melhor vida. Acho que tem que encerrar a live, né? Mas eu só pra ele encerrar. Ele tem que encerrar a live, é. Deixa eu ver. Você sabe encerrar? Fala já pra todo mundo, quando vai participar do encerra. É. Nabu. Nabu. Tem que encerrar a live. Eu vou mandar ele aqui. Você fala as coisas. Cadê meu celular? Tá ali, ó. Eu agradeço a presença de todos que estão no festival hoje. Temos aqui presente o Panchatattva Prabhu, Vijaya Aksha Prabhu, Vrajaraja Prabhu, Raghunanda Prabhu, o Raskananda Prabhu, o Anderson aqui conosco, a Shunanda Devidasi e a Tatiane também assistindo conosco aqui hoje presencialmente. Vamos ver, vocês vão ficar com a imagem dos gurus da Associação Discipular da nossa missão. Vamos ver quem participou com a gente hoje pelo Facebook. O Shan Krishna estava falando aqui que estava ligado à live. Estava mandando mensagem. Peraí, vamos ver aqui quem que está conosco aqui. Assistindo o festival de Sriniviraja. Temos aqui o Ishan Krishna Prabhu, a Ana Purna Devidasi, que mora na Noruega. Deixa eu ver quem mais. A Maline Devidasi, de Araraquara. A Dirce Aires, minha prima. E o Vijay está lá também. O Vijay está no fundo. Como é que você consegue ser assim tão onipresente? Então, uma boa noite a todos. O Vijay é automático.